Olá, meus irmãos, meu nome é Joel, eu trabalho com comunicação aqui na Emanuel e também eu sou professor da classe de EBD dos jovens. E hoje eu vim trazer uma reflexão para vocês no texto de Neemias capítulo 8. E eu quero pensar em 3 aspectos acerca da palavra de Deus a partir desse texto. Eu vou ler somente o verso 8 do capítulo 8 de Neemias, mas a gente vai passar por todo o capítulo. O verso 8 diz o seguinte: liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo de Deus a entender cada passagem. Esse foi o verso 8 do capítulo 8. Antes da gente lidar diretamente com o texto, a gente vai tentar se situar um pouquinho no contexto que está inserido no nosso texto. Aqui o povo de Deus acaba de retornar do exílio. Foram 70 anos desde a destruição da cidade de Jerusalém até o povo retornar para a terra que havia sido deles. Eles passaram muito tempo no exílio e também, quando voltaram, eles encontraram muita resistência na terra que era antes deles. Haviam outros povos ali que estavam reunidos e que ofereceram algumas resistências ao estabelecimento do povo de Israel, de novo, onde era a terra de Israel. Então, depois de muita luta, depois de muita dificuldade, através de Esdras e Neemias, Deus fez com que o povo de Deus prosperasse e novamente conseguisse construir a cidade de Jerusalém, reerguer o templo que havia sido destruído e também reerguer os muros das cidades. E isso é muito destacado no livro de Neemias. E é aqui que o capítulo 8 então se inicia. O povo, após se estabelecer, depois de muita dificuldade na terra de Israel, depois da cidade de Jerusalém ter sido reconstruída, depois do templo ter sido reconstruído, o povo se reúne. E o texto destaca que o povo se reuniu como um só homem. Então, eles tinham um só propósito. E qual era o propósito do povo? Ouvir a lei do Senhor. É assim que se inicia o capítulo 8, no verso 1. Esdras, o sacerdote do templo, então abre o livro da lei e começa a ler a lei para o povo. O texto relata que eles permaneceram em pé, desde o raiar do dia, ou seja, desde que amanheceu o dia, até o meio-dia. Eles permaneceram em pé, ouvindo atentamente. O texto destaca isso. Eles ouviam atentamente a Esdras ler a lei do Senhor. E o texto também diz que haviam homens, mulheres, crianças, líderes do povo, sacerdotes e autoridades, todos com o mesmo propósito: ouvir a lei do Senhor. Novamente. E eu digo novamente porque provavelmente durante o exílio eles não tinham acesso fácil à palavra do Senhor, à lei do Senhor. Então essa era provavelmente a primeira vez de muitas pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus ser lida. E após a explicação, após a leitura da palavra de Deus, o texto relata que houve um quebrantamento geral entre o povo. Todos se quebrantaram diante da palavra de Deus e houve uma festa, houve muita festa, como nunca ou como há muito tempo não se via. E esse é o contexto do nosso capítulo 8. Esse também foi uma passagem rápida pelo capítulo 8. Mas de que forma, então, a gente pode aplicar esse texto de Neemias para nós hoje? Assim como o povo de Judá passou muito tempo em uma terra estrangeira, em um período de exílio, como estrangeiros em uma terra estranha, nós hoje, enquanto igreja do Senhor, filhos de Deus, moradores de um lar eterno, somos estrangeiros nesse mundo. No entanto, diferente daquela realidade que era do povo de Israel, nosso acesso à palavra de Deus hoje é extremamente fácil. A palavra de Deus é acessível de forma impressa, digital, a gente tem disponível em áudio, tem disponível em vídeo, e ela, através de igreja, através de vários meios de comunicação, ela é propagada por muitas pessoas. Ela está disponível em nosso idioma e em muitos outros. Então, de fato, para nós, não há hoje uma dificuldade, nenhuma restrição ao acesso à Bíblia. Mas será que existe em nós o mesmo interesse pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor, como havia naquele povo no tempo de Neemias? O que a realidade mostra para a gente é de fato o contrário. O amplo acesso à palavra de Deus muitas vezes dilui em nós o peso que é ter a palavra de Deus disponível. Você já parou para pensar que o Senhor do universo, o Criador dos céus e da terra, que criou todo o universo com grande majestade, quis se revelar de maneira compreensível, dando detalhes do seu caráter, dando detalhes de sua natureza, do seu plano de salvação e restauração, para nós, para eu e você, criaturas que somos infinitamente menores que ele em tamanho e compreensão? Você já parou para pensar quão grande e maravilhoso é isso? Será que nós nos damos conta da grandiosidade que é ter acesso
aos propósitos, aos sentimentos, aos interesses do nosso Criador, a Bíblia não é qualquer livro e muitas vezes a gente se esquece do peso de suas palavras. O texto de Neemias, então, nos chama a ter o mesmo sentimento que houve naquele povo, o sentimento de ardente desejo, alicerçado em uma profunda reverência pela palavra de Deus. Sempre que nos aproximarmos, então, da palavra de Deus, Deus quer que nós nos derramemos em humildade diante da sua palavra, diante do que Ele tem para nos ensinar. Que a gente sempre esteja ciente de que estamos diante das palavras mais pertinentes, mais importantes para as nossas vidas. Mas o texto de Neemias ainda reforça outro aspecto. O desejo pelo entendimento deve ser um desejo pelo entendimento claro da palavra de Deus. Não só o verso 8 relata que eles não só liam, mas os levitas e os sacerdotes explicavam claramente o que aquelas palavras que Esdras estava lendo significavam. Além do interesse ardente pela palavra, por ouvir a palavra, Deus deseja que entendamos de forma clara a palavra dele. O que percebemos hoje é um nível raso que há em muitos cristãos dentro da palavra de Deus. Muitas vezes a gente permanece no mesmo nível de entendimento. Muitas vezes a gente não se aprofunda, a gente não tem o desejo de se aprofundar, de entender o contexto, de entender o público-alvo, de entender o autor, de entender o tempo em que foi escrito, em que aquele texto foi escrito, em que está situado aquela situação. E o que o texto de Neemias está nos demonstrando também é que deve haver um sentimento de entendimento, de desejo pelo entendimento profundo e claro da palavra de Deus. Por fim, o texto do capítulo 8 de Neemias relata a experiência que aquelas pessoas tiveram após ler e após ouvir a palavra de Deus. Após a explicação e a leitura da palavra, o povo se quebranta e se prostra com o rosto ao chão, em sinal de humilhação e reverência. O verso 9 relata que eles choravam ouvindo as palavras de Deus. Mas não só houve um quebrantamento, mas como também uma alegria. Neemias relata que aquele dia foi como nenhum outro, porque após aquele dia houve uma festa, a festa das cabanas, como nunca havia tido desde os tempos de Josué. Então houve uma alegria que se propagou diante de todo o povo após a leitura e a explicação da palavra de Deus. E por quê? Porque Deus tinha promessas para aquele povo que passou por tantas dificuldades, por por um exílio e também por umas dificuldades. Ao retornar para a sua própria terra, Deus promete a eles restauração, e aquela restauração estava se cumprindo naquele dia. Assim como foi para aquele povo, Deus também tem promessas para mim e para você na sua palavra. Se você, assim como aquelas pessoas, está imerso em um sentimento de medo, em um sentimento de desamparo, como houve com aquelas pessoas após retornar para o seu próprio lar, Deus quer que nós nos aproximemos de sua palavra cientes, conscientes de que na palavra dele há promessas dele para nós, há promessas de esperança, há promessas de cuidado. Então essa é mais uma e a última lição que eu extraio desse texto de Neemias hoje. Deus tem promessas em sua palavra para nós hoje, e ele deseja que nós nos aproximemos com esperança diante dele. Vamos orar para que nosso coração possa estar ciente da realidade que ele tem para nós. Então, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço para aqueles que vão ouvir essa reflexão. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos traga entendimento da sua palavra, que o Senhor nos traga profundidade da sua palavra, Senhor. Que haja em nossos corações esperança, Senhor, e um sentimento de ardente desejo, Senhor, para ouvir e para entender a tua palavra. Esteja com todos nós, Senhor, e seja conosco. Em nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe.